Olá pessoal, estou aqui novamente, Breno Lucano do blog Portal Veritas. Todos nós sabemos que a finalidade da filosofia estoica é o autodomínio, a autarquia, a capacidade de autogerenciamento que é própria, que é específica do sábio. Ele existindo ou não, são outros 500. Mas a finalidade da filosofia em si é o autodomínio, aquela capacidade única que, se é possível, de não se deixar ser dominado pelas paixões, não se deixar ser influenciado pelo movimento, pelo fluxo que as paixões produzem. Lá na Idade Moderna, existe uma corrente filosófica que se aproxima muito disso, que são os libertinos. Todos já ouviram falar, certamente, na lendária figura do Marquês de Sade, por exemplo, daí a palavra sadismo. Acontece que, para o vulgo, o libertino é aquele cara que é dado às paixões, aos prazeres, aos excessos, ao ateísmo, à imoralidade. Quando nós lemos um livro qualquer de Sade, nós pensamos logo que para ser um libertino é necessário participar de uma orgia, participar de embates morais, afrontar Deus, a religião e coisas do tipo. Essa é uma visão muito própria daquele filme do Johnny Depp, o Libertino, que é um libertino popular, não é um libertino filósofo. A literatura filosófica libertina é algo que está para além disso, não é isso. Esse é apenas o libertino popular. Porque o libertino, de fato, como Sade participou muito disso, Lacroix, se vocês lerem, por exemplo, passou até, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, na Globo, uma adaptação de Mentes Perigosas, Ligações Perigosas, que é um conto libertino, é um livro libertino. E ali você percebe muito bem como é que os libertinos se aproximam do estoicismo. Porque o importante para o libertino não é você participar de uma orgia e sair dali extasiado. O importante para o libertino não é você adentrar no castelo de Sade, ser currado por 20 e depois ser retalhado com navalha. Isso é apenas uma parte do processo. Porque a libertinagem é uma pedagogia. E a pedagogia libertina possui etapas. A finalidade da pedagogia libertina é muito parecida com a pedagogia estoica. É você não sentir. É fazer com que você, experimentando a dor, você não sinta mais a dor. Experimentando o prazer, você não sinta mais o prazer. Isso é muito semelhante realmente aos estoicos, com algumas diferenças particulares. A questão do autodomínio para o estoicismo é fundamental. O estoico não é o cara que é dado aos prazeres. Na verdade, ele vai olhar o prazer e vai categorizar aquilo ali como alguma coisa que não é importante para ele. Ele não vai dar bola para aquilo. Para o libertino também. O libertino ele vai participar de uma orgia, por exemplo, ou de um prazer qualquer, de um excesso qualquer, e ele não vai entender aquele excesso como sendo a finalidade da sua proposta. A finalidade é você participar daquilo dali como um laboratório, como alguma coisa que você vai se antecipar à natureza.
né? Os libertinos também são naturalistas, assim como os estoicos. Só que os estoicos, eles vão fazer com que, eles vão pensar, vão fazer um retalho de mundo de tal forma com que você se submeta às coisas que a natureza quer de bom grado. Existe uma resiliência aí, existe uma aceitação incondicional aí. Para o libertino, você vai se antecipar àquilo que a natureza quer. Não é simplesmente você aceitar, mas é, na verdade, você se antecipar àquilo que vai acontecer. A natureza, muito diferentemente de Rousseau, por exemplo, para quem a natureza é algo muito bom, para o libertino a natureza é alguma coisa muito ruim. Você vai envelhecer, vai ficar com a cara toda enrugada, vai ter diabetes, bico de papagaio, vai ter hemorroida. Isso é o que a natureza dá. Isso é o que a natureza propõe. Então existe alguma coisa de muito ruim na natureza. O que o libertino quer é tentar fugir disso. De tal modo que quando a natureza te proporcionar isso, te trazer isso, você já passou por isso, já experimentou isso, e agora você é capaz de dizer: sou indiferente a isso. Estou cagando e andando para uma ruga a mais. Estou cagando e andando para esses prazeres. Estou cagando e andando para tudo aquilo que você, natureza, é capaz de fazer com os homens. Os libertinos têm uma visão, uma pedagogia que é restrita a um castelo. A pedagogia libertina não é para o popular. O libertino, ele se exercita nessa capacidade de indiferença dentro de um castelo. Em Filosofia da Alcova, um libertino diz assim: nós, quer dizer, os libertinos, não sentimos como as pessoas comuns, quer dizer, as outras pessoas. Porque o filósofo libertino é aquele cara que já está anestesiado. Ele já se preparou antecipadamente para aquilo que a natureza vai trazer para ele. O filósofo libertino é aquele cara que, naquela pedagogia, naquele exercício, naquele laboratório que ele vai fazer dentro do castelo de Silic, como Sade diz nos seus romances, ele vai experimentar tudo que é prazer e tudo que é dor. E o filósofo libertino, então, ele vai ultrapassar a condição do prazer, ultrapassar a condição de dor. É parecido com o estoico, só que o estoico ele vai receber aquilo de bom grado. O libertino ele vai se antecipar àquilo que a natureza quer, para quando a natureza chegar, ele fazer isso para ela. Você não vai me pegar. Porque todo prazer que era possível, eu já sofri e já não sinto mais. Toda dor que era possível se sentir, eu já passei por isso, já não sinto mais. É uma pedagogia muito interessante que nasceu no seio liberal. Quer dizer, na verdade, os libertinos são uma radicalidade do iluminismo. É o iluminismo regido pela razão, levado às últimas instâncias. Talvez muito próximo aos estoicos, porque a racionalidade estoica também é levada aos limites. Tanto é que naquele filme Contos Proibidos Marquês de Sade, a única coisa que ele não conseguia parar de fazer é escrever. Escrever. Porque com a escrita você exercita a racionalidade, o logos. A escrita você coloca o pensamento em ação. Isso é o que deseja o iluminismo. A racionalidade posta em ação.
E do iluminismo surgiram, então, os liberais, posteriormente os libertários, e lá no fundo, os libertinos. Os liberais, libertários, com uma filosofia política, certamente, e os libertinos, muito restritos à questão da ética. Como me tornar livre? Livre de tudo aquilo que é capaz de acontecer. E é muito curioso porque o sábio libertino ele é muito parecido com o sábio estoico. Ele se encontra muito no campo da utopia. Ligações perigosas, na série você encontra isso, por exemplo, ou no livro, ou nos filmes, tem várias adaptações desse livro. O libertino tenta não se apaixonar pela donzela. Mas aí chega no final do livro, ele sucumbe porque ele se apaixona. Então, por mais que o libertino tente, ele não vai nunca conseguir, porque a libertinagem é sempre uma pedagogia, é sempre um processo. E você passa a vida toda praticando a libertinagem. É muito parecido com os estoicos. Eu fico por aqui hoje nesse vídeo e fica mais esse objeto de reflexão. Não deixe de me acompanhar, siga o blog, lá o Portal Veritas, blogspot.com, e assine o canal aqui embaixo. Temos sempre temas muito relevantes e que pode fazer com que nós pensemos sobre o mundo em que nós vivemos. Nos encontramos por aí. Até a próxima.